E aí, galerinha do sexto ano, estamos aqui para começar essas videoaulas. É uma grande alegria para quem não é meu aluno. Meu nome é Flávio, professor de português, mas juntos com os outros professores das outras unidades, nós vimos um material que vamos abordar aqui, no sexto ano. Então será uma grande alegria estar aqui com vocês nesse período da quarentena. Lembrando que é um tempo para ficar em casa, é um tempo para não sair, é um tempo para não jogar bola, é um tempo de não ir para a casa do vizinho, é um tempo de ficar em casa. Por isso nós, a equipe de português, queremos pedir que todos, possam ter uma tranquila, vamos dizer, quarentena, sem imprevistos, Se Deus quiser, a gente acompanha aí pelo mundo todo como está essa questão do coronavírus, Mas se Deus quiser, vai transcorrer tudo em paz aqui na nossa cidade. E também em breve você já estará aí no expansivo, já correndo, já brincando, já com seus professores. Então vai ser uma grande alegria para nós do expansivo estar aqui com vocês, certo? Pessoal, nós vamos nessa primeira aula fazer uma revisão de tudo que nós vimos no livro 1. Muitas coisas que eu vou falar aqui, com certeza vocês aí das diversas unidades, das quintas, da Zona Norte, de Extremóis, já viu esse conteúdo com seu professor, mas nós vamos revisar aqui. Por isso é importante que você preste atenção, Se você ainda não pegou um caderno, uma caneta, dê um pause agora no vídeo, pegue lá o seu caderno, pegue um lápis, pegue o seu livro, volume 1, que nós vamos utilizar aqui na aula de hoje, certo? Vamos lá. A primeira questão que eu gostaria de falar com vocês é sobre os tipos de texto, Vocês já viram isso nas aulas, já foi matéria que já foi dada, então eu vou até passar um pouquinho mais rápido, porque isso tudo aí vocês já conhecem, certo? Então, nos tipos de texto, nós vamos ter o narrativo. O que é o narrativo, Flávio? É aquele que conta uma história. Geralmente, quando uma pessoa conta uma história para a pessoa dormir, por exemplo, esse aí é um texto narrativo. Então você sempre vai lembrar de um texto que narra, um texto que conta uma história, certo? Então, narrativo já vem do verbo narrar, então ele conta uma história. Um outro tipo de texto é o texto descritivo, que representa com palavras algo visível ou invisível, O texto descritivo, justamente como a palavra diz, ele vai descrever algo. Ele vai dizer um fato, uma história, Geralmente o texto descritivo é utilizado também em jornais. Ele é um texto que tem o objetivo tanto de descrever sobre um assunto, mas também de informar sobre determinada questão. Mas, sobretudo, ele vai descrever, ele vai dissertar sobre algo, ok? O informativo, informação sobre algum assunto ou acontecimento, por exemplo, agora nessa época que nós estamos aqui do coronavírus, muitos textos informativos você deve estar lendo. Textos informativos de como está a situação em determinado país, como está a situação aqui no Brasil, quais são os casos. São textos que informam, são textos que levam a você a compreender sobre um assunto, certo? Então aí são textos informativos. O descritivo e o informativo nós vamos até nos deter mais aqui nessa primeira aula. O argumentativo defende um ponto de vista, mostrando opinião e fornecendo dados que comprovem. Então, justamente, o argumentativo ele tem esse poder de persuasão. O que é persuasão, Flávio? De convencer, certo? O texto argumentativo por meio... O texto argumentativo, ele vai ter essa questão... Ixi, sem querer, gente, eu estou apertando. Fale aí para ver se vocês estão prestando atenção direitinho, Tá passando. Pronto, agora eu vou deixar de apertar aqui, certo? Quando eu aperto aqui, aí passa. Então, o texto argumentativo, ele vai defender um ponto de vista. Se eu, por exemplo, eu sou a favor de algo polêmico, se eu sou a favor de um candidato X, então eu vou argumentar, eu vou dar razões, eu vou dar a minha opinião sobre aquela questão. E aí eu vou argumentar. Esse é um texto, Vocês que estão aqui no sexto ano, mas é um texto que nós usamos muito no Enem, ok? Nós já até, creio que os outros professores devem ter falado isso. É um texto que nós fazemos no Enem uma redação para ter acesso à faculdade, como vocês sabem, e aí nós fazemos um texto dissertativo argumentativo lá no Enem, ok?
E o texto injuntivo, ele vai conter indicações ou ordens. É um texto em que ele vai dizer para você como deve ser. Por exemplo, uma receita de um médico, uma bula de um remédio, uma receita de bolo. Ele vai dizer, coloque, faça, mexa, adquira. Então ele vai dizer para você como deve ser. Então o texto injuntivo, ele vai ser dando ordens para você, ok? E aí no texto narrativo, como eu falei, a gente vai se deter um pouquinho aqui, nós vamos ter os elementos da narrativa. Tudo isso você já viu com seus professores aí, vou também aqui só pincelando, só dando um resumo aqui. Enredo é a sequência de acontecimentos. O que tem na história, nós chamamos de enredo. O que se passa na história, a sequência, a continuação dos fatos, isso tudo nós podemos chamar de enredo. Então, quando eu perguntar para você qual é o enredo deste filme, qual é o enredo deste livro, você vai sempre lembrar disso. São os acontecimentos, como a história ela se dá, como a história se passa. Isso se dá pelo enredo, ok? Narrador, pessoa que relata, narra os acontecimentos, aquele que conta a história. O narrador é aquela pessoa que vai justamente descrever a história. Se a história ela é contada por ele mesmo, se é contada por outra pessoa, se ele conhece ou não conhece os fatos, isso aí a gente vai ver no próximo slide, mas é aquele que conta a história. É aquele que você muitas vezes tem até uma intimidade porque você se vê no lugar dele, porque ele te fala das coisas que estão acontecendo, no livro. Então, geralmente o narrador, em primeira ou em terceira pessoa, é aquele que conta a história. Vamos ter o personagem, que são os participantes da narrativa. Quem está naquele livro? Quem são os personagens daquele livro, certo? Eles fazem o enredo evoluir por meio das ações. Os personagens vão fazer as ações do livro. Então, vamos dizer que é uma família. Então, ali vai ter o pai, a mãe, os filhos, e ali eles, cada um na sua realidade, cada um na sua singularidade, vai fazer o enredo acontecer, ok? Pode ser um protagonista, que é o personagem principal, aquele que, vamos dizer, por exemplo, uma novela, certo? Numa novela, geralmente vai ter aquele protagonista onde tudo gira ao redor daquela pessoa, certo? Todo mundo conhece aquela pessoa e aquela pessoa diz também muitas coisas, por exemplo, numa novela, como é que acontecem os fatos. Ali nós temos o protagonista, certo? E nós temos também o antagonista, que é quem se opõe ao principal. Geralmente temos o protagonista, que é aquele personagem principal mesmo do livro, da novela, do filme, por exemplo, e temos o antagonista, que é aquele que se opõe. E secundário, participa de ações de menor destaque. A cena, o livro, o texto, ele não gira ao redor dele, dessa pessoa, do secundário, mas ele está ali. Tem um papel importante, no livro, por exemplo, na narrativa, mas ele não é realmente, vamos dizer, onde se sucede, é dele que se parte, não. Ele é o secundário, ok? O tempo, período em que se passa. É no período, vamos dizer, histórico, é no período atual, na década de 30, é na década de 50, é no tempo até futuro. Pode ser uma narrativa de algo que vai acontecer daqui a 200 anos. Então, quem imaginou, por exemplo, essa questão do coronavírus? Hoje, praticamente o Brasil todo, ele se tranca e a ordem é não sair de casa, certo? Para evitar também esse contágio, do coronavírus. E aí nós podemos ter, por exemplo, uma história falando sobre o coronavírus no tempo presente. Se eu tivesse escrito essa história, jamais a gente poderia imaginar o que estamos passando hoje, Há 50 anos atrás seria no tempo futuro, e se Deus quiser, todos vamos vencer esse mal. Daqui a 5 anos nós vamos poder contar esse fato que aconteceu em 2020, Esse é o tempo, ok? E o espaço é onde se desenvolve a narrativa. O espaço pode ser numa casa, pode ser no campo, na fazenda, numa cidade, no país, não sei, dependendo da narrativa, ele vai ter o seu local, o seu espaço, certo? O foco narrativo, geralmente o foco narrativo em primeira pessoa, o narrador aparece na narrativa sendo protagonista, personagem principal, ou testemunha, não é o personagem principal. Então, se é narrado em primeira pessoa, ele conta o fato. Ou ele,
falando, contando sobre a sua vida mesmo em primeira pessoa, ou ele falando da vida de alguém. Por exemplo, uma narrativa em que ele fala por exemplo, de um pai, né? Vamos dizer assim, né? Então ele coloca-se como uma testemunha. Ele não é o personagem principal, mas ele vai narrando a partir da percepção do pai naquele conto, naquela narrativa, naquele texto, né? E aí temos em terceira pessoa, que o narrador ele não aparece na narrativa, usando os pronomes ele e ela. Como diz, ele pode ser observador, conhece o enredo, porém sem saber o pensamento dos personagens. Ele sabe o que está se passando, ele conhece a situação, mas ele não sabe dos pensamentos, né? Ele fala da família, mas não sabe como é o pensamento ali da família. E aí temos o onisciente, que é aquele que conhece o pensamento dos personagens, é aquele que sabe dos sentimentos do personagem. Por exemplo, se ele está narrando algo ali na família e aí ele percebe que uma pessoa da família sentiu saudades, então ele conhece o pensamento dos personagens. No caso, ele é o narrador onisciente, que ele sabe dos fatos. Okay? As vozes da narrativa, nós vamos ter dois tipos de vozes. O texto ele pode ser discurso direto e discurso indireto. No discurso direto, o narrador reproduz diretamente a fala dos personagens. Geralmente, nesse discurso, sempre vai ter o quê? O travessão, certo? Sempre vai ter o travessão. Então, por exemplo, vocês podem acompanhar comigo aqui. Os estudantes afirmaram. Aí a voz dos estudantes. O que os estudantes afirmaram? Precisamos estudar muito para a prova. Então, essa fala dos estudantes, muito caracterizada por isso aqui, olha. No início da frase, certo? O travessão no início da frase vai indicar uma fala. Então, isso é o discurso direto, certo? E o discurso indireto? O narrador utiliza as próprias palavras para reproduzir as falas dos personagens. Ele não diz realmente a fala, o que ele está, por exemplo, dizendo naquele momento, mas de uma forma indireta, como já diz o nome, ele reproduz. Olha aqui o exemplo. Os estudantes afirmaram que precisavam estudar muito para a prova. Não é a voz direta dos estudantes, mas ele afirma por meio dessa frase que os estudantes precisavam estudar para a prova, ok? Pessoal, tudo isso aqui que eu falei vai estar no livro 1, foi um resumão do livro 1, e aí você talvez já tenha feito os exercícios propostos, mas se você não fez, é um tempo agora, você está em casa, sem sair, então pega o seu livro 1, os exercícios propostos do livro 1, se você deixou alguns em branco, faça os que estão em branco, se você já fez, parabéns, revise, leia o que você já escreveu, ok? Vai ser muito importante e até você pode vamos dizer, aprimorar as questões. Essa aqui eu coloquei isso, mas eu posso melhorar dizendo isso, né? E aí você escreve, vamos dizer, mais nas questões, ok? Todas essas questões estão lá no livro 1 de língua portuguesa, certo? Deixo vocês essa primeira aula com essa frase. Tudo é possível se você se dedicar de cabeça e coração. Então vamos estudar, galera. Vamos realmente pegar o nosso livro. Não é tempo somente de televisão, de celular. Vai ter o tempo, com certeza. Mas é tempo também de estudar. Nós estamos aqui, né, os professores do expansivo também para tirar suas dúvidas. Então, dúvidas sobre tudo que eu falei aqui, vai lá, né, no nosso canal aqui embaixo. Escreva a sua dúvida. Professor, não entendi direito o que é isso. Professor, por que isso? Professor, ou você pode contar até um fato. Professor, a partir dessa aula entendi que o narrador, que o personagem do livro tal agora. Então, pode, né? Vamos comentar aqui esse vídeo. E aí, dúvidas também, vamos escrever aqui, certo? Vamos se dedicar de cabeça e coração. Até a próxima aula. Muito obrigado. Valeu, galera.